Namastê, boa noite, bem-vindos ao encontro. Começando o nosso satsang. Para aqueles que ainda não conhecem, que estão chegando hoje pela primeira vez, sempre tem alguém. A finalidade desse encontro é proporcionar a todas as pessoas que participam dele e também aquelas que vão vê-lo depois, né, mais tarde, no dia seguinte, em outro momento, a possibilidade de acessar a si mesmo e acessar aquilo que está permeando todas as coisas, das quais nós fazemos parte, inevitavelmente. A gente faz parte de muita coisa. É que a gente não se percebe assim, né? A gente ainda é movido por um estado de consciência, em que nos percebemos separados das coisas. Todos nós vivemos o assim chamado estado de separatividade. Nós aprendemos a cuidar apenas e tão somente de nós mesmos, né? O mais rápido possível, assim que a gente desenvolve alguma habilidade de sobrevivência, né? E então a gente começa também a se mover na vida procurando proteger aquilo que foi conquistado, externamente, materialmente, emocionalmente, de várias formas. Sempre com um certo medo, uma certa preocupação de que aquilo que a gente supostamente possui, tem ou conquistou, não seja tomado. É um estado bem primitivo, né? Que não pertence apenas à raça humana, pertence aos animais também, né? Que aqui já não brincou com o cachorro, né? Que está lá a raçãozinha dele, você vai lá, bota a mão na, né? E ele te dá uma rosnada, por que não até mesmo uma mordida, né? Você está mexendo o que é dele, né? Está no nosso instinto. Muito raro ver um animal compartilhando alguma coisa, né? Ontem eu até vi um corvo botando comidinha na boca de um cachorro e botando comidinha na boca de um gato, né? Ele ia lá, pegava comidinha, enfiava na boca do cachorro, e ia lá voltar, pegava comidinha e enfiava na boca do gato. Fiquei muito surpreso, porque não é da natureza, né? Nem dos bichos, nem da nossa. Nós não fomos educados e criados a compartilhar. Nós fomos educados e criados a temer que nos tirem aquilo que a gente supostamente acredita que seja nosso. Desde muito cedo. Basta ter um irmão, né, que mexe com suas coisas, com seus brinquedos, uma irmã, um primo, uma prima, uma vizinha, enfim. Desde criança você já cuida para que ninguém pegue o que é seu, para que ninguém mexa o que é seu. É um esforço, né, das educadoras, das crianças, já desde pequeno, né? Fazerem as crianças entenderem que um brinquedo pode ser sim dividido com outra, né? A educação. Nem sempre a gente é educado dessa forma. Muitas vezes somos educados a, sim, cuidar muito para que ninguém tome o que é nosso. Afinal de contas, né? Então isso está no nosso instinto e isso sustenta um estado. E esse estado chamamos de estado de separatividade, que pertence a um estado também de consciência. A gente não se percebe como família humana, né? A gente se percebe como indivíduo pertencente a uma pequena família consanguínea. Pai, mãe, tio, avô, avó, e olhe lá, né? Irmão, irmã, filhos, primos, não muito mais do que isso, né? Ainda assim, dentro desta mesma família, vamos encontrar
acirradas disputas, né, por coisas, por poder, por importância e significância, por liderança, por tantas coisas. É incrível como vivemos e sustentamos esse estado, o assim chamado estado de separatividade. O que isso tem a ver aqui com o nosso encontro? Tudo. Por quê? Porque esse encontro, assim como esse satsang, nasceram da vontade de compartilhar experiências, percepções, vivências, visões, ensinamentos, oriundos da Oneness University, oriundos da visão de um casal de avatares, Sri Rama e Bhagavan, e que incluem também a visão de outros, né, seres iluminados que nos visitam aqui de uma forma ou de outra. O satsang, todo satsang tem essa finalidade, né, de botar na roda. Por que a gente tem que botar na roda as coisas? Por que a gente tem que fazer um movimento inverso desses que instintivamente temos como criança de apenas segurar as coisas para si mesmo, né? Começa com um brinquedo, depois assume outras proporções, né? Especialmente nos relacionamentos. Nos apoderamos de pessoas, nos apoderamos de coisas, nos apoderamos até de cidades e de países, né? Então, a qualidade dessa ação, destas ações, sempre é decorrente de um baixo nível de consciência. Quanto mais baixo é o seu estado, quanto mais baixo, né, é o seu estado, o seu nível de consciência, mais você teme ser roubado, mais você teme que algo lhe seja tirado, mais você assume que você possui coisas e faz de tudo para protegê-las, para não ficar sem, não é? É instintivo. Quando a gente começa a crescer em consciência, a tendência natural é que essas percepções se dissolvam. Que a gente possa viver, né, num estado onde tudo é de todos, onde todos compartilham todas as coisas igualmente. Eu acabei de ler uma carta curtinha, publicada por uma pessoa que eu não conheço, enfim, uma postagem, né, de um índio que... Muito linda a carta, eu não sei descrevê-la completamente aqui, mas o tema da carta dizia que, não é uma carta, uma declaração, dizia que muito otimista, né, uma forma muito otimista, que ele vê, né, uma mudança se aproximando, onde todos os seres humanos vão cuidar do planeta Terra, né, sentindo e sabendo e percebendo o quanto a Terra é de todos, né, e compartilhando toda uma sabedoria ancestral que pertence aos povos da Terra, né, aos povos indígenas de todas as regiões, não só do Brasil. Esse era um índio de uma tribo norte-americana, né? E a beleza do que ele diz é que ele via na visão, né, na visão dele que os jovens brancos, né, em reconhecimento a essa ancestral sabedoria indígena, viriam buscar nos sábios, nos xamãs, esse conhecimento ancestral que é parte dos povos, né? Ou seja, uma reversão completa na forma que nós nos relacionamos com os seres da Terra, os seres indígenas que estão aqui há muito tempo, né? Chegaram antes da gente
e cuidavam bem melhor do nosso planeta do que a gente cuida hoje, com certeza. Mas ele estava apontando, e é isso que me interessou, para o que ele também chama de estado de unidade, né? Quando todos nós nos percebemos como parte, e não precisamos lutar uns com os outros para preservar o que supostamente acreditamos que seja nosso. Né? Acreditar que alguma coisa seja sua é só uma crença, não é uma realidade. Né? Não tem como ser. Como é que você pode se apoderar de alguma coisa, seja lá o que for? Como é que você pode tomar para si o que quer que seja? Como é que pode? Nada te pertence. Né? Nada nos pertence. Somos visitantes dessa terra. Nossa obrigação é cuidar dela e cuidar de todos os seres que a habitam, os animais, as plantas e as pessoas, claro. Mas não é bem assim que a gente se comporta. Por quê? Porque nós somos ainda descendentes, né, de uma humanidade que vive num estado ou numa era chamada Kali Yuga, onde todas as coisas são vistas como sendo separadas. Cada coisa é uma coisa e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Assim como matéria é matéria, consciência é consciência, matéria e consciência são coisas distintas e não são percebidas como uma única coisa só. Essa já é uma qualidade da Satya Yuga, essa era dourada que a gente entrou há pouco tempo. Já falei sobre isso em outros encontros. O que está me chamando a atenção hoje, partiu desse texto, essa declaração desse índio, né, partindo de uma visão dele para o futuro, e que seria um futuro próximo, muito diferente do, pelo menos quando eu li, né, de um certo pessimismo que nos acomete a todos, né, quando a gente só vê as coisas ficando ruins, piores, cada vez mais feias, cada vez mais poluídas, cada vez mais destruídas. Inevitavelmente a gente assiste qualquer programa de televisão, qualquer noticiário, e a gente vê destruição. Né? Destruição do mar, destruição das florestas, e destruição das pessoas e das cidades e tantas coisas. É muito difícil a gente ter uma visão positiva da forma como estamos nos comportando e da forma como estamos habitando o nosso querido planeta. Então me surpreendeu essa visão dele, porque era uma visão positiva, dizendo que não, né? As coisas vão ficar diferentes, as coisas vão ficar muito diferentes e não vai demorar muito não. Ele já vislumbrava, né, os seres, novos seres chegando e assumindo, né, o cuidado com o planeta de uma forma completamente diferente do que a gente vem fazendo hoje aqui. E vivendo neste planeta também de uma forma muito diferente desta que estamos vivendo hoje. Então eu tomei como uma boa notícia, né? Um bom sinal, um bom anúncio. E gostei, né? Gostei, porque somos bombardeados por todo tipo de mensagem apontando para as coisas negativas, para comportamentos cada vez mais negativos. Isso vai se instalando também no coletivo. Né? Para onde você olha, né? Você liga o computador, se você liga uma televisão, você passa na frente de uma banca de jornal, se você for ler uma revista, se você escuta uma conversa, participa dela, uma reunião, inevitavelmente você vai ouvir coisa ruim. Né? Todo mundo compartilhando uma coisa ruim, uma coisa negativa que está acontecendo consigo mesmo, ou que ela tenha percebido acontecer em volta. Eu descobri, aí me enfiaram num grupo aí no Facebook, que só compartilha coisas bonitas, né? Coisas boas. Também me surpreendeu, faz pouco tempo. Né? Quando eu dou uma espiadinha ali, sou notificado, e eles dão uma boa notícia. De uma descoberta da medicina, de uma nova cura que se tornou possível, de uma atitude de uma pessoa com relação a um grupo, de uma atitude de um grupo com relação a uma problemática. Enfim,
né? Pessoas compartilhando coisas legais que estão sendo feitas por pessoas legais para todas as pessoas. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção, me surpreendeu de uma forma positiva. Então, tudo que a gente faz, incluindo esse encontro aqui, tem esse caráter, tem essa perspectiva. Eu acredito, né? E eu sempre acreditei. Então, eu dediquei quase minha vida inteira, né? Pelo menos a minha vida adulta, minha vida mais consciente, mais madura, a fazer com que as coisas sejam diferentes, começando por mim mesmo, né? Que eu possa ser diferente, que eu possa agir diferente do que as pessoas dentro da minha família agiram até então, embora muitas delas ainda sejam um exemplo para mim, né? Mas eu sempre quis fazer mais, sempre quis fazer diferente. Eu senti que minha vida só faria sentido se eu dedicasse, né, ou toda ela, ou boa parte do meu tempo, a fazer com que as coisas que me desagradam, as coisas que me incomodam, sejam transformadas, sejam liberadas, sejam mudadas de alguma forma. Eu carrego esse sentimento dentro de mim desde muito cedo, né? Essa vontade de fazer alguma coisa, né? Para que as coisas sejam diferentes. E eu sei que esse sentimento ele pertence a muitas pessoas, né? Não são só pessoas espiritualizadas, não. Ontem também eu estava assistindo uma entrevista com uma deputada, ela é uma deputada de extrema direita, né? Foi ou é do partido, né, do atual presidente da República, e defendeu as ideias dele e tal. Ainda assim, né, estava ouvindo ela falar e colocar as percepções dela, muito diferentes das minhas, e prestando atenção no jeito dela e me questionando o que está movendo essa mulher, né? Eu não preciso nem questionar, porque ela mesma acabou expressando isso, né? Ela também, desde muito cedo, sente que pode fazer alguma coisa para mudar as coisas que não estão bem segundo o jeito como ela percebe, né? Ela quer fazer a diferença e ela quer fazer de alguma coisa para que as pessoas vivam melhor. É uma atitude absolutamente espiritualizada, né? Que vem de uma deputada, né? Que não sabe se vai continuar sendo deputada mais adiante. Mas ela está cumprindo o mandato dela e está tentando fazer o que ela pode para ajudar as pessoas dentro do que ela acha que precisa ser mudado, né? Então, independente do mérito, independente das posições dela, independente dos valores dela, que são bastante conservadores, né, tinha que ser, o que me interessou foi esse olhar para algo que não está legal e essa vontade de fazer com que algo mude e que eu possa fazer com que algo mude a partir dos recursos que eu tenho, né? Minha inteligência, minha saúde, minha cultura, meus relacionamentos, tudo está junto, né? Tudo participa. É muito interessante, e eu passei por isso umas 2 semanas atrás, quando alguém me disse isso, né? A gente está diante de uma situação muito difícil mesmo, muito complicada, praticamente insolúvel, né? E é você que está, a pessoa usou essa expressão, né? Quando você está na linha de frente, quando é você que tem que fazer, a situação está complicada e você é a linha de frente, você é a pessoa que, para quem as situações ou a situação em especial se apresenta e você tem que fazer alguma coisa. E aí você muitas vezes começa a fazer e se vê limitado, se vê com um pouco, né, com dificuldades. E de repente vem a ajuda. De repente vem uma ajuda inesperada. E essa pessoa que estava me ajudando, ela depois acabou dizendo isso para mim, né? Essa é tu. Né? A gente, quando está na linha de frente, a gente acha que está sozinho,
né? Que a situação está ali e é você que tem que lidar com ela, e você sente que você está sozinho, porque se você não fizer, a coisa não se resolve. Então você toma a situação para si, né? E você sente que depende de você para que as coisas mudem, que sejam feitas, sejam resolvidas. Esse sentimento, né? Que é essencialmente autocentrado, né? E então ele me lembrou isso. Ele falou assim: a gente, quando está numa situação dessas, quando você está diante de uma situação que depende de você, em que a solução, a resolução dependem de você, você esquece que tem uma retaguarda, né? Que tem mais gente junto, porque você está tão ocupado, né, em buscar os recursos apenas e tão somente dentro de você mesmo, que você não percebe que tem mais gente em volta, junto, né? É verdade, a gente não percebe, né? A gente entra num estado de... Isso também me chamou a atenção, eu estou lembrando disso, né? Porque é só uma percepção. Voltando a falar do estado de unidade, né? Ninguém tá separado de ninguém e ninguém está separado de nada do que acontece. Isso é o tema básico do curso de iniciação para doadores de Diksha, mas eu vivo repetindo, né? Porque a gente esquece. Sempre que a gente está diante de uma situação difícil, uma situação complicada, a gente acredita de fato que ou a gente faz ou as coisas não vão se resolver, né? Ou a gente toma a dianteira, ou a gente toma atitude, ou a gente faz alguma coisa a respeito, ou as coisas vão acabar mal, né? Não vão encontrar solução. E é interessante quando você se torna uma pessoa alinhada, né? Por conexão, por desenvolvimento, né? Dessa conectividade, dessa devoção, dessa interação constante com a presença, como você é suportado no sentido de apoio por todos os lados o tempo todo. Nenhuma dificuldade que se apresenta para você fica sem uma resolução, e essas resoluções, essas soluções não dependem apenas e tão somente de você mesmo. Elas vêm de todos os lados, né? Tem várias frentes, né, atuando e trabalhando para que as coisas que você está lidando sejam resolvidas da melhor forma, né? Porque em tudo tem uma sabedoria e tudo tem uma dinâmica divina. É muito importante a gente observar isso, mas é muito importante mesmo, né? Porque no momento que a gente começa a perceber essas coisas e começa a se mover, não mais como né, um lobo solitário, né? Mas sim como um grupo, para confrontar uma situação complicada, onde todos contam uns com os outros, né? Eu, há muitos e muitos anos atrás, fui morar, faz muitos anos mesmo, né? Outro dia eu já falei da ilha de Itamaracá, acho que foi no encontro anterior. Eu tive uma outra experiência lá. Gente, isso fazem mais de 50 anos. Quase 50 anos. Mais de 50 anos. E eu fui morar nessa ilha na época, né, com um grupo de amigos e tal. E aí, semana passada, eu falei a respeito da ciranda, né, que é essa dança de roda que acontece lá nos finais de semana. Mas eu tive uma outra experiência muito interessante lá, que foi participar da construção da casa de um caiçara. Então, o sujeito consegue o terreno, né, e daí todos os amigos, né, e conhecidos se reúnem num sábado e fazem um mutirão, né? Um corta o bambu, o outro carrega, né, o barro, o outro amassa o barro, outro traz a água, mistura o barro com a água, fazendo a mistura com os pés, outro carrega aquela massa com o barro para aquele que vai encaixar o barro
na trança de bambu, formando as paredes, né? Outro faz a comida, outro toca o instrumento para eles cantarem, e outro traz água para as pessoas beberem. Enfim, um grupo de 40 pessoas, 30, 40 pessoas, do qual eu me incluí, fazem com que praticamente uma coisa começa de manhã, à tarde a casa do cara está pronta. Né? Rapidinho, rapidinho, né? Que nem formiguinha. Tudo montadinho, com porta, janela, né? Os cômodos, e o chão arrumadinho e tal. Telhado, cobertura de sapê, mas é um telhado que protege do vento e da chuva. E é muito legal, né? Porque é uma percepção de que quando uma pessoa tem a casa, todos também estão abrigados na mesma casa. Né? E então a alegria de todos em participar dessa atividade é contagiosa. Né? Primeiro, né, como são as coisas do Nordeste, né? Sempre tem muita cantoria, muita dança, e muita risada, enfim, é uma festa. Né? E o cara, o dono da casa, retribui da melhor maneira que ele pode, né? Oferecendo lá o peixe, né? Alguma coisa para todos comerem, uma cervejinha e tal. E é um sentimento que permeia, né? Algumas pessoas quando conseguem participar ou conseguem estar na vida fazendo alguma coisa para o outro, né? Para o coletivo. Quando você tira o foco obsessivo, voltado apenas para as suas próprias historinhas, né? Seus próprios temas, você só fala de uma coisa, você só se preocupa com uma única coisa, e você não sabe o que fazer para resolver aquele problema, e você acha que está tudo na sua mão mesmo, né? E você se separa, você se isola, você busca dentro de si um recurso que muitas vezes você nem mesmo tem, né, para lidar com uma situação por si mesmo. Então eu estou mencionando alguns estados de consciência que precisam ser transformados. Né? Tudo isso para falar da Diksha, a bênção da unidade, energia através da qual essa percepção de que somos e vivemos num estado de separatividade se dissolve. Porque como eu comecei aqui descrevendo no encontro, né, o sentimento de que somos separados uns dos outros e que temos que nos proteger né, de todas as formas, né, para que ninguém tome o que a gente acredita que seja nosso, né, e competimos e sentimos medo de sermos explorados, roubados, etc. Vamos construindo formas mais sofisticadas, né, de impedir que essas coisas aconteçam. Vamos nos comportando de uma forma também para impedir que alguma coisa aconteça. Reagimos quando alguma coisa parece que vai acontecer, e esse tipo de coisa. Né? Isso tudo é gerenciado, vamos dizer assim, por uma área específica do cérebro, né, que são os lobos parietais. Então, o que a Diksha começa a fazer, a forma como a Diksha começa a atuar, é trazendo uma redução da atividade dos lobos parietais e uma ativação do frontal. É isso que a energia Diksha faz com as pessoas que a recebem. Com isso, essa percepção de que você está sozinho e que tudo é você e depende de você e é só para você, começa a se dissolver, porque isso está relacionado com a função cerebral, na forma como o seu cérebro trabalha. E a Diksha começa a alterar isso. É um processo neurobiológico mesmo. As coisas começam a ser mexidas e começam a ser alteradas pela própria energia. Né? É quase como se fosse uma espécie de cirurgia, né? Porque algumas coisas que não funcionavam bem antes começam a funcionar bem, e o que funcionava hiperativadamente, né, tem uma atividade reduzida. E você começa a ter uma nova forma de olhar para as coisas e uma nova forma de perceber as coisas. E aí você vai se dar conta de que
De fato, todas as coisas são ligadas umas às outras. Todos os eventos, todos os seres humanos são parte de uma mesma humanidade. E esta mesma humanidade é parte de uma só natureza, que inclui todas as coisas. Então, quando a gente começa a falar em estado de unidade, não é uma coisa conceitual, é uma coisa que vem da percepção. Então é necessário que haja, sim, uma mudança na nossa forma de perceber a realidade. Só que isso a gente não consegue fazer por si mesmo. Isso é uma coisa que se dá naturalmente no momento em que você se direciona, intenciona, busca uma nova forma de estar na vida, um novo estado de consciência. Tudo isso eu estou dizendo para justificar o porquê desse encontro. Né? Esse encontro nasceu dessa vontade de fazer algo para contribuir ao processo que é desencadeado pela Diksha. Porque eu estou colocando algumas coisas aqui que talvez você já tenha percebido, talvez você já saiba, possivelmente. Talvez seja tudo muito novo, você esteja ouvindo pela primeira vez. Né? E obviamente você não vai saber muito bem o que fazer com tudo isso. Como assim? Né? Como é que eu consigo receber Diksha? Como é que eu consigo me beneficiar dessa energia? O que eu tenho que fazer para encontrar, alcançar esse tal estado de unidade? Como é que faz? Né? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? E o que eu preciso deixar de fazer para chegar lá? Né? Primeiro medo. Né? Do que eu preciso abrir mão? Né? O que eu preciso parar de fazer para crescer como uma pessoa espiritualizada? Né? Quais são os sacrifícios que isso vai me impor? Quais são as limitações que eu vou ter? O que eu não vou mais poder fazer? Né? A gente tem maior medo disso. Né? Muitas vezes a gente tem tanto medo disso que melhor deixar quieto, né? Melhor eu só buscar essas coisas depois que eu me aposentar, depois que eu chegar aos 80 anos, que né, não vou ter mais muita preocupação, aí tudo bem. Né? Vou deixar esse assunto para quando eu for um idoso, né? Bem idoso, um idoso bem idoso. Mas agora eu tenho uma vida para ser vivida, eu tenho coisa a fazer, eu tenho coisa a conquistar, eu tenho coisa a realizar, eu tenho objetivos a serem realizados, metas a serem alcançadas. Não é meu momento. Né? Essa é a justificativa que a gente dá. Mas esse momento nunca vai chegar. Né? Tudo aquilo que é adiado tende a ficar esquecido. Tudo aquilo que vem para a gente para ser feito, seja lá o que for, é para ser feito. Né? Na hora que chega. Se algo chegou para você cuidar, para você realizar, para você encontrar, para você fazer, é agora. Né? O Osho dizia uma frase muito simples, assim, que eu usei até num cartaz, um trabalho que eu dei há muitos anos atrás. Eu coloquei até na rua, né? O outdoor. Na época aqui em São Paulo podia ter outdoor, né? Hoje não pode mais. Não adie, o amanhã é uma miragem. Não adie. Não adie nada. Tudo que vier para ser feito, faça agora. Porque o amanhã não existe. O amanhã é uma miragem. Então tudo aquilo que vier para ser cuidado é agora. É sempre agora. Nada chega a você que não. Né, nada chega a você sem que seja necessário ou que seja possível você cuidar e lidar. Às vezes a gente acha que não. Né? A gente tem muito medo que certas coisas venham a acontecer. A gente teme, né?
certos fatos, certas circunstâncias. A gente se antecipa, a gente quer se proteger de uma dor futura. O que vai ser de mim se tal coisa acontecer? Quem é que não pensa assim, né? Todo mundo. Quem é que não é acometido por um pensamento assim? O que vai ser de mim quando isso não existirem mais? Quando isso, aquilo e aquilo outro tiverem acontecido? Se isso, aquilo outro acontecerem, o que vai ser? Como é que eu vou estar? Será que eu vou dar conta? Somos acometidos pelo medo? Somos acometidos por esse tipo de pensamento? Muito facilmente, porque ele é coletivo. E ele justifica todo tipo de atitude protetiva, né? Tudo aquilo que você faz para evitar que certas coisas venham a acontecer. Te gasta uma energia enorme nisso, né? Desde botar dinheiro na poupança para o futuro, né? Guardar para quando um dia precisar, que aparentemente é uma coisa sensata de se fazer. Eu não fiz, mas seria uma coisa sensata de se fazer, né? Guardar para amanhã, né? Se precaver, se assegurar, se proteger do amanhã. Esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento sempre vem de um estado de consciência de desconexão. Uma pessoa que é desconectada é acometida por esse pensamento o tempo todo. Porque o sentimento que tudo depende de você e tão somente de você mesmo nunca te abandona, né? Está sempre aí. E está sempre correndo atrás de se assegurar de que você não vai sofrer amanhã. Que hoje você está legal, mas pode ser que amanhã você não esteja mais, se essas e essas outras coisas vierem a acontecer. Não é? A gente tem medo disso. Muito medo disso. Pânico, até. Eu venho pedindo aí nos últimos encontros que vocês não esperem eu parar de falar para colocarem as suas questões, tá bom? Eu disparo a falar aqui, mas esse encontro ele ainda obedece uma dinâmica, né, de perguntas e respostas, de compartilhamentos. E independente de eu estar aqui falando um monte, compartilhando as coisas, né, por mais interessantes que elas possam ser, não deixe de postar as questões que vocês gostariam que eu abordasse aqui, ainda que elas sejam diferentes do tema que eu estou comentando aqui. Né? Não tem problema não. Então, a gente pode mudar de assunto sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Então, sintam-se à vontade para postarem aqui na areazinha embaixo. Né? E eu lembro que qualquer pergunta sempre é muito bem-vinda, qualquer questão é preciosa e é importante para a gente aqui no encontro. Tá bom? Não espera chegar no final. A gente tem ainda uns 20 minutos pela frente. Então vamos fazer um bom uso desse tempo e aproveitar a oportunidade. Né? Muitas vezes a gente tem vergonha porque acredita que se a gente tocar um determinado assunto vamos parecer bobos, né? Ou vamos parecer imaturos, ou o que os outros vão pensar de mim, né? Se eu fizer uma pergunta sem graça, né? Não muito elaborada. Não entra nessa, viu? Aqui todas as questões, todas elas, sem exceção de nenhuma delas, são relevantes. Tudo aquilo que se manifesta para ser colocado aqui é porque é para ser colocado, né? Então não fica vacilando não, tá bom? Qualquer coisa que você talvez tenha guardado, né? Para olhar mais aprofundadamente, o momento é esse agora, tá bom? A gente vai se acostumando a se perceber como parte de algo maior, né? E como eu tentei compartilhar de uma outra forma, né?
quando eu falei que a gente tem retaguarda, foi só uma forma de expressar algo, mas, na verdade, tudo que acontece com qualquer um de nós aqui, acontece com todos o tempo todo. Ninguém está isento, ninguém está livre. E é isso que nos permite realizar um encontro. Isso quer dizer encontro, né? Senão não teria outro nome. É um satsang, mas ele é um encontro. A gente se encontra, né? Encontra aquilo que está buscando. Esse é o desenho, o projeto do encontro, né? Criar o espaço para a gente encontrar o que está buscando. Muitas vezes a gente não sabe por onde começar, muitas vezes a gente não sabe para onde olhar. Então a gente tem que dar um primeiro passo, né? Fazer um primeiro movimento, arriscar e abrir, né? É importante a gente arriscar. Outra frase norteadora, outra afirmação norteadora do Osho, né? Sai da sua zona de conforto e corra riscos, né? Como é que você vai aprender alguma coisa? Como é que você vai crescer como ser humano se você não correr riscos? O que pode acontecer? O que de pior pode acontecer com você se você correr um risco e alguma coisa não der certo, né? No entanto, se você não correr riscos, você não vai encontrar o que você está buscando também. Então a gente precisa sair de umas, né, chamei de zona de conforto, mas é mais do que isso, né? Esse lugar onde a gente acredita que está seguro, porque está vivendo num ambiente, né, interno e externo, onde tudo é conhecido, tudo é reconhecido. Umas semanas atrás foi feito uma primeiro movimento, não sei como dizer, em que duas astronautas, mulheres, né, puderam sair da estação espacial e ficarem penduradas no espaço. E ali ficaram algumas horas para trocar uma peça, enfim, um trabalho mecânico, né? Tirar uma bateria, colocar outra, uma antena, colocar outra, consertar alguma coisa. E elas ficaram lá 6, 8 horas, penduradas por um fio, né? No espaço, numa estação espacial que também está, né, no espaço, né? Não tem cima, não tem embaixo, não tem norte, não tem sul, você está girando no espaço e você está em volta daquilo, olhando para o universo. O que será que fez com que essas duas mulheres pudessem chegar nessa altura de suas vidas e terem esse tipo de experiência, né? Porque uma pessoa que passa por um negócio desses não volta a ser a mesma, né? Você está num lugar em que você vê a Terra com uma bolinha azul pequenininha lá embaixo. Quem sabe se você vai conseguir voltar para lá um dia, né? Pode ser que não. E além do mais, você sai da sua casinha, né, flutuante no espaço, né, sua estação, fica pendurado por um fio no espaço. Eu me coloquei no lugar delas, né, na sensação, que eu imagino que tenha sido incrível, por mais acostumadas que elas estejam, já estava um bom tempo lá em cima, né, mas sair, tudo bem, para cumprir uma missão técnica ali, de consertar alguma coisa e tal, mas foram duas mulheres, né, então foi significativo por isso. E eu achei interessante essa possibilidade, né, de você ter fazer uma trajetória da sua vida, que seja se tornar astronauta, né? Possivelmente você começa sendo piloto de alguma coisa, ou faz parte aí da aeronáutica, da marinha, sei lá do que, e decide, né, que carreira que você vai querer seguir, etc.
precisa de uma série de qualidades e aptidões físicas também. Mas tudo conspira, né? Que você possa ter uma experiência assim. Nenhum dos astronautas que já andou por aí voltou a ser o que era antes, né? Todos eles, desde o primeiro cara que pisou lá na Lua e os demais dessa equipe e de outras, quando você tem uma experiência assim, você não volta a ser o mesmo, né? E como a gente não pode ser astronauta, como a gente vive numa dimensão onde, né, o máximo que a gente enxerga é o outro lado da rua, né? Assim que a gente suba uma montanha ou mora num andar alto e consiga ver um pouco da paisagem do bairro que mora, né? Temos uma visão muito limitada das coisas, muito limitada mesmo. Sri Bhagavan chama isso de visão da minhoca, ou visão do verme, né? Como ele chama a minhoca lá em inglês, the worm view, que tem uma visão limitada, curta, vai fazendo aquele movimento milímetro a milímetro, e fazendo com que as anteninhas, né, que se mexem na frente da cabeça, encontrem alguma coisa, porque a visão é quase inexistente. E Sri Bhagavan nos diz, vocês têm que sair do estado da visão da minhoca. Vocês têm que alcançar a visão da águia, que alcança altitudes incríveis e que quase sem precisar mexer ou bater as suas asas, né, só encontrando correntes, ela sobe a alturas fantásticas. E lá de cima, lá do alto, né, uma altitude, ela tem uma visão aguçadíssima, onde ela é capaz de ver um coelhinho, né, um bicho qualquer, que permite ela dar um mergulho lá de cima para buscar o seu alimento aqui embaixo, né. É um ser dotado, né, de uma percepção diferente, que a visão de uma águia vai longe, né? Vai longe, por motivos de sobrevivência e por motivos de existência mesmo, né? Ela habita lugares altos. Então o comportamento de uma águia é muito diferente do comportamento de uma minhoca. E como é que a gente se comporta? Qual tipo de atitude, qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de ação, qual é o tipo de emoção que a gente mais contínua e constantemente tem? Qual é? Será que você observa a realidade no seu entorno como se você estivesse voando a uma surpreendente altitude, de tal forma que você, por nenhum instante, possa ser convencido de que a Terra é plana? Tem gente aí afirmando isso, né? Os terraplanistas. Tem até isso. Obviamente, um cara, para ser terraplanista, ele não tem a visão da águia. Ele tem a visão da minhoca, né? Que um pouquinho que você se desloca, ou uma experiência que você tenha no mar, você vê em alto mar, né, um outro barco, um outro navio desaparecer na linha do horizonte. Você já tem a primeira percepção física, né, de que você está em cima de uma coisa redonda. Então, na visão da águia, como não, né? Como alguém pode te convencer de que as coisas são diferentes do que elas são? Não tem como, porque você está vendo. Então é metafórico? É metafórico, claro que é, né? Você desenvolver a capacidade de ver as coisas a partir de uma perspectiva que ninguém pode te dizer que alguma coisa é diferente. Por quê? Porque você está vendo claramente, nitidamente, com os seus próprios olhos. E quanto mais alto você puder subir,
mais a sua visão do horizonte se expande, né? Esse é o processo de crescimento espiritual, da minhoca para a águia, né? Primeiro passo é você se dar conta de que você tem uma visão de minhoca, mesmo que você acredite, porque você tem uma brilhante mente, muito bem treinada, com muitas leituras, com muita informação, com algumas experiências. Você acredita que você já chegou num patamar onde a sua visão, eventualmente, seja uma visão, né, mais clara? Talvez até seja, por que não? Estou dizendo que não. Estou só dizendo, vamos questionar, porque é sempre possível subir mais alto. Não é possível a gente, não é necessário, e não devemos, né, nos acomodar num patamar de visão, nos acomodar num estado de consciência. Então, quando o Sri Bhagavan nos fala assim, vocês têm que sair, né, do estado em que você vê as coisas como se você fosse uma minhoca, né, tudo gira em torno desse limitado campo no qual você vive, no qual você reside, no qual você convive com as outras minhocas, que fala das mesmas coisas, que pertencem ao mundo das minhocas, né? Aquele grãozinho de areia, aquele mosquitinho, aquela folhinha, sei lá o que, né? Não consigo nem imaginar uma conversa entre duas minhocas, ou um grupo de minhocas, né? Tem horas que elas se misturam, né? Embaixo da terra. Devem falar de alguma coisa. E a águia tem uma existência um pouco mais solitária, né? Ela tem a visão e ela usa a visão dela para sobreviver e para procriar, né? Para ensinar outras águias a voarem também, a botar mais águias no mundo, né? E possibilitar que novas águias possam também, o quanto antes, ter uma visão de mundo, né, mais alto possível, mais estendida possível. Por quê? Porque quanto maior, quanto mais alta é a visão que você tem, quanto mais alcance, né, em distância, mais você tem a possibilidade de compreender que todos os fenômenos estão acontecendo num único momento. A noção do tempo ela está associada ao espaço. Imagina o astronauta vendo, né, lá de cima, a Terra girando, se é que ela tem essa visão, né? E tem alguns que giram em torno da Terra, né? Vem o dia nascer e o dia anoitecer, várias vezes por dia, quando estão dentro de um tipo de nave, né? Que ele fica girando em volta da Terra, de repente ele vê o Sol nascer na África, vê o Sol se pôr na Índia, vê o Sol nascer no Brasil, vê o Sol se pôr, né, nos Estados Unidos e por aí vai. Várias vezes ao dia. É uma outra experiência, né? Uma experiência de você se desvincular da maneira como a sua mente funciona, porque não foi estimulada, não foi treinada a funcionar de uma outra forma. Estou citando alguns exemplos, mas tudo isso a gente vive com meditação. E o primeiro passo é reconheça qual é a visão que você tem das coisas. Será que você não vive e vê as coisas exatamente como seus pais vivem e veem? Será que você adquiriu um pouquinho mais de informação, teve algumas outras experiências, você tem uma visão de vida diferente? Ou você ainda vê as mesmas coisas do mesmo jeito, como seus pais e seus avós também viam e ainda veem? Então a nossa visão de mundo, nossa visão de vida, nossa visão de gente, né, tem que alcançar as alturas a serem observadas pela visão da águia. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe já não tivesse mais a visão da minhoca. Talvez eles mesmos já te estimularam a buscar
visões mais profundas, mais distantes das coisas. Talvez você tenha encontrado um professor, uma professora, por que não um mestre, né? Que compartilhou com você a sua visão. A visão era dele, né? Não era sua. De vez em quando, alguns visionários, alguns gurus, alguns mestres, alguns avatares compartilham suas visões. Já passei por isso, né? É muito surpreendente você estar junto com uma pessoa que está compartilhando a visão, como eu falei há pouco do índio também, né? A visão do futuro. Está compartilhando a sua visão, não do futuro, mas do momento presente mesmo. E você vê como a sua percepção da realidade faz isso, né? Eu só via isso, mas tem isso, 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 isso. Tem tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui na minha frente, na minha cara, e eu não via. Agora que eu estou vendo, eu não vou mais ser o mesmo. Agora que eu estou vendo, a minha vida vai ser diferente. Como é que a gente faz para mudar a nossa visão? Como é que a gente faz para alterar a nossa visão? A gente não faz. Mas sim, a gente se coloca nos lugares, nas situações onde essa possibilidade se torna possível, né? É isso que me levou, por exemplo, a ir para a Índia algumas vezes, né? Tudo bem, uma vez eu até fui fazer um pouco de turismo, é uma viajadinha, mas todas as vezes que eu fui várias, né? Sempre com a intenção de fazer com que algo abrisse mais um pouco, que eu não me acomode na mesma maneira de ver as coisas e que eu não haja mais da mesma maneira limitada, conservadora, acomodada, permeada pelo medo, sustentada pela separatividade dos meus pais, dos meus avós, e por que não, de muita gente que eu ainda conheço, né? Até mais jovem do que eu. É uma obrigação, né? Se você está aqui nesse encontro, se você está ouvindo essas coisas que eu estou falando, é uma obrigação, né? Fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que você veja o que você ainda não viu, para que você saia do estado de inconsciência e se torne mais consciente, que você desperte, que você encontre a iluminação e que você ajude também mais gente a encontrar todas essas coisas que a gente está mencionando aqui. É isso que vai dar sentido ao que a gente faz, é isso que vai dar sentido às nossas vidas. E é isso que vai fazer com que o mundo que a gente viva e vive já possa ser transformado em um lugar bem diferente, né? O que nos leva a uma jornada espiritual não pode ser diferente disso. Se você está em busca de saber quão grandioso, quão grandiosa você é, né? Se você está em busca de adquirir significado, de querer ter importância, de querer fazer diferença, de encontrar abundância, de ser próspera, de ter poder, todas essas coisas são ótimas, né? Nada aqui é condenável, mas você tem que saber o que você está buscando. Só isso. Tem que ter clareza, né? A gente não pode enganar a si mesmo, né? Contar histórias bonitinhas para si mesmo. Isso é falta de integridade. Uma pessoa que queira crescer espiritualmente tem que começar por ser íntegra, por reconhecer em si mesmo a sua visão de minhoca, por reconhecer em si mesmo a
quantidade de cargas e condicionamentos que carrega, e se colocar em ação, em movimento, para fazer com que essas coisas sejam transformadas. Porque depende de você. Tudo bem, pode ser que você passe debaixo de algum lugar e caia um tijolo na sua cabeça, mas é um jeito tão ruim de despertar, né? É melhor você fazer algo mais ativo, seguindo o caminho do amor, se conectando com a presença, se nutrindo daquilo que te alimenta, física e espiritualmente. E aí sua vida vai ser uma maravilha. Não tem como ser diferente, né? Porque você vai encontrar aquilo que de fato deu significado a ela. Você vai entender por que você está aqui, o que você está fazendo do seu tempo e como o seu corpo te ajuda nessa jornada, né? Assim como todos os demais aspectos com os quais você foi presenteado desde o dia que nasceu. Estou fechando o encontro aqui. Fiquei aguardando perguntas que não foram feitas mais uma vez, mas tudo bem, né? E vou me preparar para a Oneness Meditation, para essa poderosa transmissão de Diksha, de presença, que vocês possam aproveitar essa oportunidade, né, de encontrar essas coisas que eu mencionei também. Tá bom? Reabro a sala através do outro link dentro de 15 minutos aproximadamente, um pouquinho menos, e a gente compartilha a Oneness Meditation. Tá bom? Namastê, gratidão pela presença. Estou fechando aqui o encontro, tá bom?